Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no nosso aprofundamento, Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. Isso mesmo, qual é o seu papel no desenvolvimento sustentável? Nós somos estudantes, nós somos apreciadores aí das tecnologias, então nós estamos tentando criar um projeto de casa mais sustentável. Esse é o nosso papel, né? Fazer estudo de recursos, pensar na maneira de economizar eletricidade, que é o que a gente está fazendo aqui neste componente eficiência energética. Estamos juntos aí. Nós estamos chegando na sistematização da atividade 2. Lá na atividade 1 a gente falou dos tipos de energia, a gente definiu os tipos de transformações de energia, né? A gente falou um pouquinho sobre potência, a gente falou sobre o cálculo de consumo energético da nossa casa, que depende da potência e do tempo. E hoje a gente vai retomar algumas coisas sobre isso. Já no começo dessa atividade, no desenvolvimento 1, 2, 3 e assim vai, a gente está tentando fazer o estudo de uma lâmpada feita de garrafa PET, 1 litro de luz. E aí a gente estudou um pouquinho o comportamento da luz, a gente viu como é como o Sol chega, a luz do Sol chega aqui no nosso planeta. A gente já falou que ficou para vocês interagirem aí, né? Mas o lugar, né, do planeta onde tem maior incidência de Sol o ano inteiro costuma ser na zona intertropical, né? Então, se você mora nessa região, você tem um melhor aproveitamento desse tipo de energia solar. Tá certo? E agora, para sistematizar, enquanto vocês estão criando aí o litro de luz de vocês, estudando qual é a melhor forma de aproveitar essa luz do sol, usar esses recursos aí de garrafa PET como a lâmpada de Moser. O Moser foi o criador dessa, vamos dizer assim, dessa tecnologia, não é? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eletricidade, como que acontece um circuito elétrico, para ver se clareia mais o pensamento de vocês aí e vocês busquem soluções aí para a pergunta de vocês. Olhe na nossa telinha, ó. Não se esqueçam do diário de bordo, nós estamos chegando aqui na sistematização. Então, o diário de bordo é esse caderno de registros científicos, né? Pautados na investigação científica para registrar e acompanhar as aprendizagens construídas no percurso, né? Neste diário de bordo vocês podem colocar esquemas. Nas aulas anteriores a gente falou do comportamento da luz, né? Vocês podem fazer esses registros, vocês podem fazer estes testes com uma lanterna, né? Com uma garrafa PET, com água, com espelhos. Vocês podem fazer toda essa investigação e esse registro no diário de bordo, e aí o seu professor vai te dando aí alguns encaminhamentos. Tá certo? Voltando ali na telinha, ó, ele também pode ser importante para avaliar sua evolução no tema de estudos e servir ao professor para identificar suas dificuldades aí encontradas, as competências socioemocionais envolvidas e as situações coincidentes ou inéditas, né, para análise de fatos, tomada de decisões e correção de rumo e orientação dos procedimentos utilizados aí. Então, esta é a nossa orientação para vocês com relação ao diário de bordo. Então, você faça seus registros, apresente ao professor, veja se está dando certo, veja se ele tem alguma interferência, uma intervenção aí para o melhor entendimento do seu projeto aí, para você fazer um projeto bem bacana, tá certo? Voltando aí na tela, ó. Então, nós estamos falando de tentar aproveitar a energia solar, né? Então, nós vamos falar um pouco melhor disso depois, mas apesar de que a gente já falou em outro momento, né? O sol é a nossa fonte primária aí de energia, né? Além de calor e luz, tem outras coisas outras transformações que os seres vivos fazem, né? Os vegetais e tudo mais, e a gente tem outras formas de transformações. Mas pensando aqui na célula fotovoltaica, que é essa placa aqui, onde acontece a transformação dessa fonte de luz aí, no caso luminosa, a luz do sol chega, né? Existe aí um comportamento da matéria que faz com que a gente vai ver, a gente já viu, né, na primeira aula, na primeira atividade, os fótons, né, que são esses pacotinhos de luz, eles incidem nesta placa, e esta placa aí é como se fizessem os elétrons se movimentarem, né? O movimento do elétron é o que a gente está chamando aqui de luz, né? Que a gente transforma, neste caso da lâmpada aqui, em luz, porque o elétron atravessa aqui, passa por esse filamento, encontra uma dificuldade aí na sua passagem e
essa dificuldade aquece tanto faz o elétron, esse material aquecer tanto que em algum momento ele emite luz, que é o que a gente usa como luz, né? Neste caso da lâmpada incandescente aí, né, é legal você entender, né, como funciona. Será que essa lâmpada, ela é bem boa, né? Ela é eficiente? É um caso a se pensar. Neste simulador aí, a gente já conhece, vocês podem encontrar várias oportunidades de estudo. Mas vamos pensar um pouquinho sobre as lâmpadas elétricas. Enquanto vocês estão fazendo esse planejamento aí da lâmpada de luz, o litro de luz com a garrafa PET, a gente pode também pensar em outras formas mais econômicas para a iluminação de uma casa, né? Por exemplo, a escolha melhor das lâmpadas, a escolha melhor dos materiais. Então aqui na lousa a gente tem uma animação feita aí pelo professor Carlos Magno Sampaio, pensando na eficiência de uma lâmpada. Ó, então nós estamos trocando a lâmpada. O que nós temos aqui é um gerador ou uma bateria de 12 volts, né? E de uma ponta a gente tem a saída do elétron e na outra ponta a chegada do elétron. Então é um circuito fechado, né? Que tem um interruptor, né? Que quando ele abre ou fecha, né? A gente tem aí a passagem dos elétrons caminhando. Então o que acontece? Os elétrons saem daqui, né? De um polo que a gente vai chamar de positivo, porque tem maior potencial, mais energia armazenada, mais cargas aí livres, doidas para caminhar. Quando você liga, né, esta carga, os elétrons começam a circular, então aqui é o interruptor, e aí ao passar aqui por esta lâmpada, veja que tem esses pontinhos aí, né? Estes elétrons, eles sofrem muita movimentação, tanta movimentação aí, tanta dificuldade, que ele acaba por emitir luz, né? É assim que funciona essas lâmpadas, ok? Será que, além dessa lâmpada, na verdade, nesta em especial, além dessa luz que o elétron emite, ele gera muito calor. Só que se a gente pensar que a lâmpada ela é feita para criar, né, para transformar em luminosidade, o calor aí é uma perda, né? Então essa lâmpada ela não é muito eficiente. Ora, pasmem você, nessa lâmpada incandescente, 95% da energia que ela recebe, ela transforma em calor e apenas 5% é o que ela transforma em luz. Então a eficiência, a gente pode dizer que a eficiência dessa lâmpada incandescente é de apenas 5%. Então será que a gente pode dar um jeito de parar de usar, né? Você vai ficar mais sustentável se você evitar o uso dessa lâmpada. Além do mais, ela dura pouco tempo, tá certo? Esse material aí que está dentro da lâmpada, por onde tem essa emissão de luz, ele dura pouco, ele queima mais rapidamente. Então, trocando aí por uma lâmpada um pouco sem ser incandescente, né? Você pode ter já um melhor aproveitamento da energia elétrica da sua casa, tá bom? Olha aí, ó. Energia e potência foi o que a gente já falou lá na nossa primeira aula, né? Na verdade, a segunda aula da atividade 1. Então, vamos só relembrar isso, né? Energia e potência elétrica, a gente tem uma ligação grande, né? Essas duas coisas. A energia, eu disse que é a moeda de troca que o universo cobra para a gente realizar trabalho, realizar movimento, né? Então, olha lá. A energia elétrica pode ser obtida, por exemplo, pela transformação de energias mecânicas, como acontece aí nas usinas hidrelétricas. Também já vimos na atividade 1, se você tiver ainda um pouco de confusão, pode voltar nesse vídeo. E a unidade convencional é o Joule, né, em homenagem a esse cientista aqui. Só que no caso da energia elétrica, nós temos uma unidade de medida um pouco diferente, né? Então, vamos ver isso, ó. A outra definição é que a potência, o que é a potência? É a relação, a gente viu que relação a gente pode dizer que é uma divisão, né? Uma fração estabelecida entre a energia, vamos dizer a potência de um equipamento, né? É a relação entre a energia que ele transfere aí com relação ao tempo, né? É a rapidez com que essa energia ela é transformada em algo útil. Aqui na ciência, algo útil a gente vai chamar de trabalho, né? No caso, o trabalho da lâmpada é fazer luz, né? Então, a potência dela é o quanto de energia elétrica ela gasta por segundo para iluminar. Então, este é o trabalho que ela faz e essa é a relação entre energia, trabalho e potência. Então, a potência, vamos lá, é a rapidez com que uma energia é transformada na outra, tá certo? Na outra que seja útil, tá certo? Veja que na lâmpada 95% é transformada em calor, isso não é útil, tá certo? No caso da lâmpada, não. Então, voltando aqui, ó, a gente pode dizer, vou até escrever aqui, ó, a potência é o quanto de energia é consumida, né, é transferida
por unidade de tempo, no caso, segundo. Então, veja que aqui, ó, por ser uma expressão matemática, o tempo aqui, ó, desculpa, aqui é energia, dividido pelo segundo, no caso é o tempo, né? Vou pôr aqui tempo. Então, veja que o tempo que está dividindo, por ser uma expressão matemática, ele passa multiplicando. Então, a gente pode dizer, ó, que a energia é a potência, energia elétrica, né? É a potência vezes o tempo. Então, se você quer saber quanto o seu equipamento está gastando de eletricidade, você vai lá, leia na etiquetinha qual é a potência desse equipamento e multiplica pelo tempo que ele fica ligado. Você vai ter o consumo, tá certo? A potência é dado em watt e o tempo, deixa eu apagar aqui, peraí. A potência é dado em watt, também em homenagem a um cientista, né, o James Watt. E o tempo aqui, no caso dessa eletricidade, a gente vai chamar de segundo porque é muito rápido, né? Não faz muito sentido você... na unidade de medida do sistema internacional, a gente chama de segundo. Mas, como a gente usa os aparelhos mais tempo, a gente vai colocar quilowatt, vai colocar watt-hora, tá bom? Porque normalmente a gente usa o aparelho aí a gente não usa poucos segundos, né? Então não faz muito sentido. Mas é mais fácil usar, então, em watt. Então, olha lá, watt-hora é a unidade de medida de energia elétrica, tá? No caso, elétrica. Outras energias a gente pode encontrar aí, no geral, em joule. O calor, a gente também tem uma outra unidade que é a caloria, tá bom? Como a passagem aqui é bastante, a gente costuma colocar um K aqui na frente, né? Quilowatt-hora é a unidade de medida, então, da energia elétrica. A gente viu na outra aula, lembrando que 1 quilo vale 1000 watts. Então, olha lá, só para a gente pensar de novo, né? Veja que a gente está só fazendo uma retomada da primeira atividade de alguns conceitos que é interessante para você montar um circuito. Veja, você nesse momento está estudando o litro de luz e a gente está apresentando para vocês aqui uma alternativa de ir economizando também com as coisas que você já tem, que também são hábitos sustentáveis, né? Então, olha lá, lembra da corrente elétrica? A gente vai chamar de corrente aquilo que está associado a um movimento, né? Então, o movimento de elétron e o efeito Joule. Então, vamos olhar para essa imagem aqui também feita pelo professor Carlos Magno Sampaio. Aqui a gente tem um fio, a parte de dentro eu vou chamar, é o cobre, tá? E essa parte de fora aqui é um plástico, né? Uma borracha. Então, os fios têm uma parte interna que é formada por metais e a parte de fora é por um isolante, né? O que é o isolante? É aquele material que dificulta a passagem da corrente, a passagem do elétron. Enquanto que o metal é um material que facilita. Então, veja, se o fio tiver sem nada, só um fio cortado, um pedacinho de fio, aqui nós temos elétrons em todas as direções. Mas se por acaso você ligar esse elétron, esse fio, numa pilha, conforme esse aqui, ó, conforme esse desenho, se você ligar uma pilha ou numa bateria, como na bateria e na pilha tem uma diferença de potencial, ou seja, tem mais cargas de um lado de um tipo do que do outro, a tendência é quando você ligar um fio condutor, os elétrons começarem a circular. E o movimento desse elétron, ó, tem que ser um movimento ordenado, né? Tudo no mesmo sentido. O movimento ordenado do elétron é o que a gente vai chamar de corrente elétrica. Isso só acontece para alguns materiais. Para o material de dentro, ok? Para esse material de fora aqui, essa borracha, não é bem assim que funciona. Ela se opõe, ela dificulta. Então, para você não tomar choque nem nada, esses fios de cobre aí, eles são encapados com essa borrachinha aí. Porque, ao contrário do cobre, o elétron ele tem dificuldade de passar. A gente chama de isolante esse material e o de dentro a gente chama de condutor, tá certo? E aí, o que acontece, ó? Quando os elétrons caminham muito rapidamente, ele gera calor. Este calor, ó, é chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o calor, o aquecimento aí desses condutores por causa do movimento do elétron. É como se você, por exemplo, eu fosse um elétron, eu começo a correr. Se eu correr muito rápido, eu começo a gerar calor, não é assim que acontece? Se eu fosse um elétron, eu geraria tanto calor que eu emitiria luz, né, que acontece na lâmpada incandescente. Neste caso aqui, a gente vai chamar de efeito Joule este calor, só o calor provocado aí nos condutores pelo movimento do elétron. Tá certo? Que ele também pode ser aproveitado, né? No caso das resistências, o que são as resistências? Se você abrir um chuveiro, você vai encontrar um emaranhado de um fiozinho,
que é um metal. Quando você liga na tomada, os elétrons começam a circular. Como o fio está enrolado, isso gera muita dificuldade, é mais difícil, ó. Se você está correndo reto é uma coisa, agora se você está correndo assim, ó, é mais difícil, certo? Então, esta dificuldade é o que a gente chama de resistência. Por quê? Quando o elétron sofre dificuldade na passagem, né, resistência, ele emite calor, né? E se ele esquenta, esse é o efeito Joule, e se ele esquentar muito, 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 ele acaba por acender, tá certo? Então, a lâmpada utiliza esses dois fenômenos naturais que acontecem. Isso acontece na natureza. Nós vamos mostrar para vocês, na atividade 3, uma lâmpada formada por grafite. Você vai ver que o grafite também, quando você liga na tomada, os elétrons começam a esquentar, chega um momento que ele brilha. As primeiras lâmpadas foram criadas com esse material. Não perca o nosso experimento da atividade 1, primeira aula. Bom, o que a gente tem que chamar a atenção aqui é a unidade de medida, né? É o ampere para a corrente elétrica. E aqui embaixo a gente tem um resistor, que é O que é um resistor? Ele resiste à passagem do elétron. Então, às vezes, a tensão ali é grande, né? Por exemplo, a energia que a bateria está fornecendo é maior do que o receptor ou a lâmpada precisa. Então, você coloca um resistor na frente para reduzir essa corrente, né? Ou para evitar esse efeito Joule. Então, os resistores, aqui tem um exemplo, né? Ele é feito por código, cada código desse representa, tem uma representação aí. Dentro tem um carvão, né? Pro lado de fora tem outro isolante e também tem um fio condutor onde você liga. Então, quando a corrente é muito grande, você coloca um resistor desse para dividir a corrente, né? Para atrapalhar um pouco a passagem. Tá certo? Para reduzir aí a corrente, porque a resistência, ele reduz a passagem da corrente, né? A corrente é o quanto de carga que passa por segundo e o resistor, ele dificulta essa passagem, tá? Então, quando você liga uma lâmpada num LED, por exemplo, né? Num circuito que tem muito mais energia do que ele aguenta, que o material dele aguenta, você coloca um resistor anexado a ele para reduzir um pouco essa corrente. Tá bom? Esses são dois mecanismos que a gente usa. Olha lá como que é um circuitinho comum, um circuito simples aí. Isso aqui é um interruptor, né? Se a gente fecha esse interruptor, os elétrons caminham convencionalmente aqui do polo positivo, né? Da pilha, do gerador, vai girando. Ó, veja que o fio que tá aqui de uma cor, né? Tá certo? Tá meio vermelho. Quando ele atravessa aqui o resistor, ele sofre uma mudança aí na corrente, ele diminui um pouco a corrente, tá certo? Então, o resistor serve aí para dar uma reduzida na passagem da corrente, tá certo? Aí, ó, outra representação esquemática também você pode encontrar. O gerador a gente representa com esse símbolo, né? Um mais e um menos, é como se fosse a pilha. E aí, o interruptor a gente pode representar por isso, né? E aqui a gente pode representar como um resistor, um equipamento que você vai colocar aí no meio. Tá bom? Esse é o esquema que a gente usa para desenhar. Então, olha lá, vamos falar um pouquinho sobre a potência e a eficiência. Ó, a energia elétrica chega, por exemplo, nesse material aqui nós temos um motor, né? Então, quando a energia elétrica chega nesse motor, ele transforma esta energia em outro tipo de energia. Tá certo? A rapidez com que acontece essa transformação é o que a gente chama de potência. Tá certo? Potência é a rapidez com que acontece essa transformação em algo útil, tá certo? O motor aqui, esse ventilador, vai fazer barulho, vai esquentar, vai fazer um monte de coisa. Mas no caso, o motor ele é feito para ficar girando. Então, parte dessa energia vai ser ineficiente, vai ser desperdiçada, mas o tipo que você precisa é o que você vai chamar de trabalho útil. E aí a gente pode dizer, né? Deixa eu apagar aqui. Que a potência é a quantidade de energia, por essa fórmula, né, utilizada por segundo, e também tem uma outra forma de calcular a potência pensando na corrente, tá? A corrente, então, é o quanto, né, de carga que passa multiplicado pela tensão que é fornecida, tá bom? Lembrando que a tensão é a unidade, é a quantidade de energia, né, que é armazenada aí para se transformar em trabalho. Então, o que é a eficiência energética? É do total de energia que você recebe, o que o receptor aproveita em algo útil e o que ele usa, o que ele desperdiça. Então, a eficiência é aumentar isso aqui, ó, tá certo? Fazer com que o equipamento seja o mais útil possível,
né, sem perdas. Isso é a definição de eficiência. Bom, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade de interação, vocês vão voltar daqui a pouco. Muito obrigada e até a próxima.